Estamos aqui de volta ao Setting the Pace, o podcast da Lebre, e temos connosco Ricardo Lima, mais conhecido por Salsicha. Ei! De onde é que veio essa alcunha? Eu acho que eu é que vou fazer essa pergunta. Como é que tu sabes essa alcunha? É pá, contacto. O teu irmão. Foi o meu irmão, esse gajo. É pá, isso já vem de há muitos anos atrás. Ao contrário daquilo que as pessoas pensam que é pelo facto de eu ter sido alto e magro. Não, era mais por causa do... Não sei se tu te recordas daqueles desenhos animados do Scooby-Doo. Havia o Scooby-Doo e havia o Salsicha, o Shaggy. Yeah. Então foi simplesmente por causa disso, porque eu tinha assim uns pelinhos e tal, e houve algum colega meu que me associou ao Salsicha, e então ok. ficou o Salsicha. Pronto. Mas agora ele adaptou para Xixa, não é? Sim, o meu irmão chama-me Xixa, não me chama... Quando fala um bocado mais sério, é Ricardo. Sim, é o Ricardo isto, Ricardo aquilo, mas normalmente é Xixa. Eu também, houve um Olímpico Jovem que eu tive essa alcunha. Aliás, todos de Lisboa tínhamos essa alcunha de Salsicha. Salsicha. Mas não era por sermos altos, nem mais, Sim. era por estarmos no meio do pódio. O segundo e o terceiro eram o pão e nós a salsicha. Sim. Ok, então por causa disso é que chamavam ao João Almeida Salsicha. Yeah. Ok, houve uma fase em que eu o conhecia, pá, que chamavam de Salsicha, assim. Yeah. O puto tem a mesma alcunha que eu. Ganda João, pá. Que Yeah. engraçado. Mas era por isso. Yeah. Não por causa dos desenhos animados. Dos desenhos animados, exato. E tu cresceste na margem sul, mas tu nasceste onde? No norte ou aqui? Não, porque... os meus pais, Sim. o meu pai é de Ponte Lima e a minha mãe é de Paredes de Coura. Ok. Eles vieram muito novos para Lisboa, vieram para cá trabalhar. Portanto, eu nasci em Lisboa, tive até aos 5 anos mais ou menos em Lisboa, ali na Pontinha. Então tenho de dizer que a revista Atletismo me falhou, porque... mais uma vez. Não, mas foi mais ou menos até aos 5 anos. Porque a revista Atletismo tem lá, quando tu fizeste anos, diz que Ricardo Lima nasceu em Braga. Ah, E eu, no outro lado, vi em Lisboa. a sério, eu que nem sequer tinha reparado nisso. Se calhar, por agora representares o Braga, acharam associaram. Não, por acaso, há muita gente que pensa que eu sou lá de cima. Então, como é que é? Vais à terra? Eu assim, à terra? Eu moro no outro lado do rio. Ah, não és lá de cima de Braga? Eu assim, não, o clube que eu represento é o Sporting Braga. Yeah. E tenho alguma família lá em cima, tanto em Braga como em Viana do Castelo. Mas não, eu moro no outro lado do rio. Pronto, é assim, estive na Pontinha até mais ou menos aos 5 anos, depois fui para perto de Sesimbra, e de Sesimbra é que fui para onde moro agora, na Amora, ali no Seixal. A malta que eu conheço da margem sul sempre foi assim mais louca, com mais espírito de aventura. Eu acho que passando o rio se nota a diferença dos miúdos daqui e dos miúdos de lá. Tu sempre foste um rapaz bem comportadinho que és agora, ou aprontavas na tua infância? Eu acho que sempre fui um rapaz pacato, tímido. Com o passar dos anos é que fui perdendo essa timidez. Não posso dizer que tenha sido aquele rapaz rebelde. Cheguei a tirar alguns balões de água contra as quadras e contra os polícias quando era mais novo. Longe de imaginar que viria a ser polícia. Fazia aquilo que o pessoal, acho que naquela idade era normal fazer, por exemplo, tocar as campainhas e fugir. Okay. Coisas diferentes agora. Nunca fizeste nada que os teus pais ficassem mesmo loucos contigo e te pusessem de castigo, a sério? Eu acho que uma das coisas mais loucas que me ficou na memória foi o facto de eu ter ficado até mais tarde na rua e a minha mãe ter andado à minha procura pela vizinhança toda e depois ter-me descoberto a falar com uma rapariga. Ela morava no resto do chão e eu andava maluco pela miúda e ela foi lá ter comigo. Não me espancou ali, mas envergonhou-me bastante, percebes? Aquilo ficou na minha memória. E acho que foi aquela, que eu me esteja a recordar agora, foi aquela cena que me ficou mais gravada, percebes? Lá está, nunca fui fazer assim muita... Mas brincavas muito na rua? Sim, bastante. Aquilo que nós fazíamos era jogar à bola. Acho que todos nós começámos. E depois como é que foste parar ao Carioca? Cariocas. Eu treinava... Tu sabes quem é o Luís Fernandes? Sei, das Barreiras. Pronto, eu treinava... Eu era da mesma turma que o irmão dele, o Fernando Fernandes, não sei se te recordas. Ele chegou a fazer também atletismo decathlon. Éramos da mesma turma. E ele jogava futebol.
Houve um dia que ele convidou assim, olha pá, anda a jogar a bola lá para o meu clube, o meu pai é que é o treinador e tal. Tudo bem. Fui fazer um treino, só que é assim, eu comecei na posição de guarda-redes, passei pela posição de defesa, médio, avançado. Para ver no que é que dava. Para ver no que é que dava. Pá, não deu em nada, simplesmente é assim. Mas pessoal, foste a correr no campo e eles... era isso que eu ia dizer, o pessoal passava uma bola e eu ia a correr e tal, e pá, não, tens que passar a bola, pá, faz isto, faz aquilo. Não estava a dar. Passado para aqui 2 semanas de treinar, o treinador de atletismo dos Calhocas veio falar também connosco, a dizer, olha, vamos ter que fazer uma prova, pronto, vamos ter que fazer uma prova e tal, assim, ia correr, agora vou ter que correr, pá, acho que era para aí 1 km, 1,5 km, não sei. Lembro de ter feito essa prova, com muita lama, pá, um esforço do caraças, um esforço diferente. Terminei para aí em 20º tal, 30º. Pronto, aquela cena. Voltei na mesma para os treinos, acho que fui ganhando um bocado mais de condição física e passado para aí 2 semanas a prova foi no bairro onde eu morava. Ia ser a prova dos Cariocas. Eu sem pressão nenhuma, lá está, estavam lá outros gajos que corriam melhor que eu. Acabei a prova, acabei em primeiro. E aquilo para mim era um motivo de orgulho, assim, estou a acabar no meu bairro, em primeiro lugar, meu. Passado que uma semana, o treinador de atletismo foi-me lá buscar e disse, olha, tens que vir para a equipa de atletismo, porque para o futebol não dava mesmo. Apesar de eu gostar bastante de futebol, não era para aquilo que eu dava, pronto. E eu comecei a fazer uns treinos com o treinador na altura. Comecei a fazer umas provas também. Sempre de estrada, não é? Sempre de estrada. E experimentaste outros desportos? Houve uma altura, já talvez depois de juvenil, talvez júnior, em que eu pensei em deixar o atletismo. Achei que... Em júnior? Sim, para em júnior, em que eu pensei em deixar o atletismo e dedicar-me ao triatlo. Não sei porque houve uma pancada qualquer. Tive para fazer uma pequena abordagem no triatlo, mas depois é assim, contactei com um clube, contactei com outro e dificultaram um bocado a minha ida para o triatlo, não sei porquê, disseram, tens de pagar isto e aquilo, e era um preço assim um bocado alto. Ainda hoje eu estive a ver aqui a Cefrá, do Celestino. Sim. Estive a ver aqui o pressário das atividades desportivas que eles têm, só não se paga atletismo. Até o triatlo se paga e é à volta de 40 euros por mês, porque tem as idas à piscina. Exato. E eu na altura não estava para pedir dinheiro aos meus pais para correr, para nadar e para andar de bicicleta. Mas voltando atrás, quando é que tu foste para o Cavadas? Estive um ano ainda nos Cariocas, foi o ano em que fiz pista, acho que só fiz um ano de pista nos Cariocas. Nós treinávamos só ali no bairro. Um treino muito básico, era corrida contínua, era escadas e um trabalho ou outro de velocidade, nada de especial. Até que surgiu a hipótese de começarmos a fazer pista. Eu lembro da minha primeira prova de pista, foi no ano em que foi inaugurada a pista da Sobreda. Portanto, eu inaugurei essa pista. Fui fazer 1000 metros. Tinham-me dito assim, olha, o tempo que tu tens de fazer é assim, o recorde nacional é 2,45. Portanto, é isso que tu tens de fazer. Dos 1000 metros. De infantis. De infantis. Acho que agora já nem é, mas era 2,45. Sim, já baixou. E então tínhamos lá feito assim um pequeno circuito, olha, 1000 metros é daqui, tens de dar a volta aqui, coisa. Estou a dizer que eu não estava a valer esses 2,45, estava a fazer 3 minutos, 2,50, coisa. Tudo só para me preparar para aquela prova. Era fixe, tipo. Quando fui para a prova, lembro de ter partido, mas nunca ninguém me falou das regras. De podes ir para a pista 1, não é? Exatamente, nunca ninguém me falou nas regras. Eu parti na pista mais de fora, lembro do meu treinador ter dito, não saias da tua pista e tal, não saias da tua pista, mas ele também sabia tanto como eu, se calhar. Eu parti na pista 6 e continuei na pista, e fui sempre na pista 6, primeiros 100 metros, 200 metros, enquanto que os outros já estavam na corda. Eu ganhei logo distância. E depois eu lembro do pessoal ter dito, encosta a corda, eu assim, mas o que é a corda? Continuei na mesma, 300 metros, até cá um juiz que veio a correr e disse assim, vai para a pista 1. E pronto, lá fui para a pista 1, ganhei a prova, mas só depois é que me disseram assim, então correste tudo por fora. Disse, então, mas não era para ficar na mesma pista. Depois daí, assim, eu cheguei a correr, não sei se tens informação disso, quando estava nos Calhocas, cheguei a correr pela Linda Pastora. Estavas farto de falar brasileiro, não é?
Não, não sei se sabes quem é o Carlos Barbosa. Sei. Ele é grande amigo do meu pai, lá de cima são da mesma terra. Vinhas aqui ao torneio de Tal e Oeiras. qual, exato. E eu Ok. fazia os dois torneios, fazia o torneio da Câmara do Seixal e fazia o da Oeiras. Carioca, Cheguei a ganhar um e cheguei a ganhar outro. Pá, adorava provas de estrada, lá está. E depois, em 2000, 2001, quando começaste a ter melhores resultados, já na pista, começaram a falar de ti como um talento precoce. Portanto, isso foi mais ou menos quando eu era juvenil. Eu Iniciado. eu quando fui para o Cavadas, eu continuei na mesma a fazer provas de estrada, mas houve uma altura que o meu treinador, que é o Joaquim Maia, ele disse, olha, vais ter que fazer provas combinadas. Eu, está bem, pronto. Nunca tinha experimentado. Eu fui experimentar o peso, os saltos. Pá, e quando era a parte das barreiras, eu não dava com aquilo. Simplesmente não dava. Mas pronto, tive que ir ao atleta completo e aquilo pronto, até correu mais ou menos. Depois, entretanto, para o Olímpico Jovem, eu, portanto, o primeiro ano, eu nesse ano, por acaso, até consegui ir aos 100 barreiras, aos 4x80 e aos 1500. Portanto, acho que estava a fazer uma pequena transição. E no ano a seguir, como iniciado de segundo, fui fazer os 300 barreiras. O meu treinador, o Maia, disse-me, olha, vais experimentar 300 barreiras. Eu assim, então, mas 80 barreiras ou 60 barreiras, 80 já Sim. custa, quanto mais 300? Pá, aquilo é Barreiras mais baixas. mais baixas e também assim tens mais tempo para correr, vais experimentar. Sim. Fui experimentar e acho que na altura fiz a segunda melhor marca de sempre, atrás do recorde que acho que era do Sérgio Duro. Fui para o Nacional, também ganhei, acho que fiz 40 segundos. Tinha queda para aquilo, não? Eu sabia quando saía de um obstáculo, pela corrida, que aquele já me ia dar com esta perna, com a outra perna. E tu saltas bem com as duas. Sim, passo bem com as duas. As tuas primeiras competições internacionais, o Foz, em 2001 e depois o Europeu de Júniores em 2003. Tu achas que tiveste algum azar em que o ano destas competições coincidiram com o teu primeiro ano de escalão? É assim, Tiveste um bocado de azar, porque se calhar, provavelmente se fosse no segundo ano juvenil o Foz, tu limpavas aquilo. eu quando fui ao Foz, eu fiquei em quarto lugar. Exato. Se não me engano, o que ganhou foi o Rhys Williams. Eu até há pouco tempo, por acaso, tive uma conversa com ele, tive-lhe a dizer isso e ele até disse assim, o quê? Tu já vens desde o Foz? Eu assim, eu venho desde o Foz. É curioso, lá está, ele depois de ter ido a todos os campeonatos em que eu tive, ele também teve, foi curioso. Posso dizer que se calhar poderia ter tido um bocado mais de sorte no europeu de júniores. Eu fui para lá com a segunda ou com a terceira melhor marca, recordo-me disso. Fui à final e fiquei em oitavo. Fui para a final cheio de pressão. A minha vida atlética foi a partir de um certo momento, a partir para aí de júnior, foi a altura em que eu comecei a pensar mais nas coisas. Sim. E quanto Não mais ias tão pensava, descontraído. não ia tão descontraído. Que expectativas é que começaste a criar na tua cabeça? O sonho de qualquer atleta, Jogos Olímpicos. Nessa altura pensavas nisso? Pensava. No preciso momento, foi mais ou menos aí a partir de juvenil é que comecei a pensar isso. Sim, um vais dia ao quero ser Foz, olímpico. és quarto. Exato. Um dia quero ser olímpico. Um dia quero ir aos Jogos Olímpicos. E essas expectativas passavam pelos 110 ou pelos 400? Pelos 400. 400 barreiras, sim. Só. Os Mas eu ouvi dizer 110. que tu não gostas de fazer barreiras. Se me disseres assim, olha, gostas mais de 400 barreiras ou 800? Estranhamente vou-te dizer que gosto mais de 800. E se calhar, estranhamente vou-te dizer que gosto muito dos 1500 também. Lá está, e este ano tentei fazer uma pequena abordagem também aos 800. Não correu muito bem, mas uma coisa que por acaso eu nunca fiz foi fazer 800 metros em pista coberta. Acho que era algo que me iria dar mesmo de gozo. Entendes? Só fiz uma vez. Ainda tens o próximo ano. Exato. E em 2004 tu estiveste no Mundial de Júniores, não passaste a primeira eliminatória. Tens alguma recordação dessa competição? Foi em Grosseto. Recordo-me de ter estado estive no quarto com o Arnaldo Abrantes. Acho que foi aí que comecei a ter mais contato com ele também. Lembro-me de ter lá estado com grandes nomes, como Karen Clement. Que depois ganhou. Depois ganhou. Duplo campeão mundial atualmente. Tive o Ivan Zil. Sim, o Ivan Zil também. Tive com outro americano, que eu acho que ele agora faz 800 metros. Eu não sei o nome, mas sei quem é. De olhos verdes, acho que é. Que agora participou no Mundial de Estafetas nos 800. Sim, lembro-me dele também. E lembro-me de ter partido
ter atacado a primeira barreira e deles me terem passado logo à segunda barreira. No entanto, o tipo ficou acima de ti, qualificou-se diretamente e tu não. Pronto, então foi isso, exato. Mas ficaste na série do Milan Couture. Fiquei nessa, e ganhei E nessa ganhaste. altura, exato. Foi um mundial de juniores muito bom. Há aqui nomes: Susana Inova, Sim. Harris Merritt, Darren Robles. Estás a ver? Nem eu tinha essa noção, percebes? Lá está, lembro-me só das 400 barreiras e lembro-me também de ter tido contacto com o André Aue. Lembro-me de ter falado com ele, pá, mas lá está, estava a falar com um estranho. Depois Na mais tarde, altura, exatamente. mais tarde é que vinha a saber assim, ei, afinal este gajo. Sabes aquela tipa belga que agora domina o heptatlo? Ela nasceu no Mundial ou no Europeu, assim, Niam, uma coisa assim, sim, de sei júniores ou de juvenis, curtiu aqui com um amigo meu português e ele já não faz atletismo e ela quase recordista mundial. Pois, lá está, são essas coisas que já vi. Apesar do teu sucesso interno, com participações internacionais, tu mantiveste no Cavadas até junior de segundo. Há algum motivo para isso? Não tiveste convites? Será que houve algum convite de um clube que tu não gostas? Houve um convite. Daquele clube que tu não gostas? Houve um convite de um clube que eu não gosto, ou que eu gosto menos, não sei. Mas depois saíste do Cavadas para o teu clube de coração, não é? Depois saí para o Cavadas, nem disse que não. Aliás, nem pensei duas vezes, claro. Ia Foi um contrato milionário ou... Ia dar um grande passo. Foi um bom contrato para a altura. Eu posso dizer que eu na altura estava a trabalhar num supermercado. Eu não era muito bem tratado nesse supermercado. A minha chefe acho que não gostava de mim, não sei. Dava-me sempre os trabalhos mais... Pá, e nesse ano quando recebi a proposta eu assim, eia, que espetáculo. E acho que foi no último dia de transferências. A pessoa responsável veio do Porto diretamente para Lisboa. Ele disse-me que apanhou um avião. Eu achei aquilo impossível, mas hoje acho que foi possível. Porque ele esteve lá e ele pôs-se lá rapidamente. Com o contrato, assinei o contrato no continente. Em cima lá das batatas ou caraças. Assinei o contrato. Olha, damos-te X. Está bom para ti? Eu assim, está mais que bom. Recebia mais que o que eu estava a receber no continente. Adeus, continente. Pá, adeus continente, exato. Aquilo para mim foi mesmo uma lufada de ar fresco. Então... falei com a minha chefe, ela ficou toda, e tal, isso não é futuro e tal, assim, pá, não quer saber. Agora só vou fazer isto, a minha vida. Dediquei-me só ao atletismo. Nesse ano, pá, até me emocionei, acho que fui vice-campeão nacional, perdi com o Edivaldo, e o Jorge Paulo acho que até foi terceiro. Mas pá, foi um ano de altos e baixos. Lesionei-me, estava só a pensar naquilo, percebes? Sim. E foi aí que eu percebi que, não, eu tenho que ter mais que uma atividade. Eu não Exato, posso dedicar isto aqui a 100%. Acho que fica maluco. Mas no Porto só tiveste uma época. O que é que aconteceu? Ao Sporting depois fez-me um convite, fez-me uma proposta melhor e o meu sonho era ir para o Sporting. Independentemente Em termos de atletismo, é? Sim. Era... Ao Porto também posso dizer que não, em termos financeiros também não se portou muito bem comigo. E isso fez com que eu tivesse dedicado, ter lá ficado e ter ido para o Sporting. Pá, e acho que era o sonho de qualquer um ter chegar à equipa principal do Sporting. Eu sabia que lá iria ter sempre o Edivaldo. Arrisquei e pensei, não, vou para o Sporting. Ricardo, em 2007 tu tens um ano magnífico. Como é que foi a preparação para esse ano? Tu treinavas com o professor Paulo, não é? Com o Paulo Oliveira, sim. A preparação, o objetivo foi sempre os campeonatos da Europa. Sim, olha, sabes, nessa altura, eu acho que competi contigo no início mesmo da época, pá, em abril, maio, e tu fizeste no Inatel uns 54 ou 55, já não me lembro. Eu sei que ia quase, eu assim, estou quase a apanhar o Lima, mas depois na última reta tu foste e eu fiquei. E depois a malta comentava, pá, mas o treinador do Lima é um gajo que treina a longo prazo. Isso é engraçado porque eu pensei que tu ias dizer 57. Estás-me a dizer 55. Mas talvez. Eu recordo-me dessa prova. Porque eu fiz 57 tal, mas eu acho que tu ainda me deste assim mais um avancito. Eu nunca gostei do Inatel, até há meia dúzia de anos atrás. Nunca gostei, era aquela pista que eu quando ia para ali corria sempre mal, não sei porquê. E a minha primeira prova, todas as épocas, eu dizia que era para marcar. Pá, mas era uma marcação muito mal, meu. Eu começava sempre mal. 57, 54, 55. É curioso que tenhas dito isso. Porque eu nesse ano, eu refiro isso muitas vezes. Eu quando bati o meu recorde pessoal, eu tirei 7 segundos
à marca. primeira marca. Exato. Pá, eu até preferia, muitas vezes, aquilo era uma motivação para mim, a tentar, ok, comecei com 57, agora vamos tentar baixar. Vamos baixar. Claro que na próxima Sim. não vou fazer 56, mas vamos tentar baixar. Pá, e fomos baixando, até que eu consegui fazer os mínimos na última prova. Lá está, aquela coisa da pressão mexeu comigo. E na última prova fiz os mínimos, fiz 51 tal. E depois quando fui para a Hungria, para o Campeonato da Europa, eu fui para lá das piores marcas. Eu, pá, tinha uma marca muito cá em baixo. Pá, eu arrisquei, fui numa pista de fora, arrisquei e depois fiz a minha prova. Fiz simplesmente aquilo, apliquei aquilo que eu andava a fazer no treino. Pá, e nos últimos 100 metros eu pensei assim, pá, isto é muito bem, onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Até que nisto aparece o francês e assim, estás aqui. Pá, e voltei a correr e fiz o meu recorde pessoal. Epá, aquilo saiu tão naturalmente. Eu lembro de ter visto o Arnaldo Abrantes ter vindo a correr para mim, a dar-me um grande abraço, o Ias Altos, o Ricardo Martins, todos eles, o Piteco. Saí a grande marca, que espetáculo. Pá, eu tinha feito 51, muitos, meu, assim, foge. Até foi fácil, meu. Saiu. Está em forma. Estava em forma, exato, meu. Quando tu estás em forma as coisas saem naturalmente, percebes, meu? E depois na final foste quarto. Tu lembras quem é que ganhou essa prova? E foi o David Grain, Outro. O segundo foi o francês e o terceiro foi o Milan Couture. Depois fez também o recorde pessoal. Ele também fez recorde recorde pessoal, 50-14, uma coisa assim. Eu lembro-me de ter ido para ali e o sentimento que eu tive ali foi o mesmo sentimento que eu tive agora na Taça da Europa. Foi precisamente o mesmo. Foi aquele sentimento de orgulho de ali estar e estar a pensar, ei, que espetáculo, pô, estou aqui numa final europeia com os melhores da minha idade, supostamente, né? Pá, pronto, e correu tudo bem, tive só um pequeno azar numa quarta barreira, não sei se foi isso, mas pode ter sido isso que me tirou aquela medalha, mas é porque não estava destinado, lá está. É porque eu estava mesmo destinado a ter só quartos lugares nos campeonatos da Europa, seja na Foz, seja aí. E depois do europeu, falou-se da tua ida para uma universidade americana? Foi através daquelas bolsas de estudo que a Federação andava a tratar. Sim. Na altura que eu estava a tratar disso, acho que era o Paulo Bernardo. E, pá, foi todo um processo espetacular a sentir aquela coisa de eu acho que vou voltar a ser outra vez um atleta profissional e vou treinar com os melhores. Mas o que é que aconteceu para depois não ires? O que aconteceu? Pronto, eu cheguei a tratar com algumas faculdades, cada uma das faculdades dizia o que é que oferecia. Inclusive tive para ir para a faculdade da Patrícia Lamona, para Clemson, mas entretanto a outra faculdade quando eu fui deram melhores condições. Eu entretanto fui para lá, tive que fazer um teste de inglês e tive que fazer o SAT e fui para lá para fazer isso. E também para me ambientar, para ver como é que eram as coisas. A ir lá. Cheguei a ir lá, tive para aí 1 mês e tal, 2 meses. Entretanto, eu passei nesse teste e passei no teste de inglês. O que aconteceu foi que eu fui apanhado no meio de um problema entre o treinador da minha faculdade e a diretora da faculdade. Não sei se aquilo houve ali problemas em termos de corrupção, houve ali algum problema. Eu só quis ficar fora daquilo, entendes? Passado aí 1 ou 2 anos disseram que me iriam notificar para ir a tribunal e coisa assim, eu estava como testemunha. Pronto, decidi nem ir. Portanto, ficaste cá e passado algum pouco tempo tu mudaste de treinador para o treinador do Edivaldo. Sim, quando estava nos Estados Unidos já treinava com ele. Eu lembro de estar a falar com ele pela internet, ele estar-me a mandar os treinos. Tiveste aquele sucesso em 2007, porquê é que houve essa mudança? Eu acho que na altura foi uma pequena chatice que tive com o Paulo Oliveira, e atenção, ajudou-me super bem com ele, não é mesmo? Eu não sou de me chatear com as pessoas, mas de qualquer maneira é assim, houve uma pequena chatice entre mim e o Paulo. Saí e fui falar com o professor João Ribeiro, ele ofereceu-se para me treinar, claro, e pronto, treinei estes 2 anos, se não estou em erro, com ele e com o Edivaldo também. Edivaldo já quase em final de carreira, sim, já bastante desligado, mas pronto, ainda deu para fazer uns bons treinos com ele. Eu lembro de ter visto o Edivaldo na Polónia em 2009 e ele a dizer-me, eu estou aqui, não sei o quê, acho que fez 52 ou 53, já não me lembro. Eu agora devo treinar 2, no máximo 3 vezes por semana. E eu, este gajo é maluco, então, mas como é que continua a correr assim para 51, 52? É engraçado. O Edivaldo, para mim, eu tive 3 grandes referências
aqui em Portugal, e tive a oportunidade de os conhecer. Foi o Edivaldo, foi o Carlos Silva e foi o Pedro Rodrigues. Tive experiências com cada um deles. Pá, mas o Edivaldo foi aquele que terminou mais tarde, foi aquele que me ficou mesmo guardado cá dentro. Foi aquela pessoa que me deu muitos bons conselhos, sem dúvida. E eu recordo-me disso, por acaso, o que estás a dizer. Ele já não treinava tanto. Pronto, por exemplo, hoje aparecia, mas se calhar amanhã não aparecia. E eu, há cerca de 3 anos para cá, tenho andado a fazer isso, sabes? Tenho andado a treinar mais em qualidade e menos em quantidade. Porque percebi que quanto mais em quantidade eu treinar neste momento, epá, eu acho que o meu corpo já está tão treinado, quanto mais em quantidade eu treinar, tendo em conta também o trabalho e o pouco tempo de recuperação que eu tenho e pouco tempo de descanso, mais eu me lesionava, percebes? Quando eu estava a chegar à minha forma, era quando eu me lesionava sempre. Não, como tem acontecido. E isso, exato, e isso que o Edivaldo dizia é verdade, meu, ele já, o facto de ele só treinar de vez em quando. E ele estava ali rijo na mesma a fazer 51, 52. A verdade é que com o professor João Ribeiro não tiveste grandes resultados. Tu entre 2009 e 2011 tiveste bem abaixo do que podias. 2009, 2010, não, mais ou menos 11. Foi aquele ano em que eu fui para os Estados Unidos, estive lá, portanto eu devo ter feito ainda esse ano mais ou menos, depois entretanto houve esse problema, voltei para cá, estive na faculdade. Depois da faculdade desisti, decidi arranjar outro trabalho, porque eu tinha tirado um curso de recepcionista de hotel e estava na recepção de um hotel de 4 estrelas ali em Lisboa, portanto também não conseguia conciliar e passava muitas horas de pé. No ano seguinte... Depois concorreste para a polícia. Concorri para a polícia e pronto. Mas porquê a polícia? Porquê a polícia? A minha filosofia de vida é ter sempre um plano A, B, C, D, até ao final do alfabeto. Quando chegar ao Z, voltas outra vez ao A. Não metes os ovos todos no mesmo cesto. Tal e qual. Sempre tive os pés bem assentos no chão. Sou uma pessoa bastante cautelosa, mas sempre soube aquilo que queria fazer. Se isto não funcionar, não fico triste. Vou para a próxima etapa. Eu estava no trabalho, mas queria fazer atletismo na mesma. E surgiu a oportunidade de ir para a polícia. E o meu antigo treinador, Paulo Oliveira, lá está. Eu dou-me super bem com ele e depois continuamos a dar-nos super bem. Ele disse, porque é que não te inscreves para a polícia? Eu disse, porque não? Fui para lá. Agora temos aqui uma pergunta difícil que eu não vou ser eu a fazer. Grande Ricardo, tudo bem? Tenho uma pergunta interessante para te fazer. Aí, Jorge. Como é que um senhor agente tem a alcunha de Mitra? Explica lá essa história aqui ao pessoal. Pronto, não é só salsicha. Eu acho que o pessoal lá da polícia não sabe que eu sou salsicha. Eu tenho colegas meus, na minha profissão, que sabem que eu sou o Mitra. Sabem que ele me chama Mitra. É só uma alcunha dele. O Marco Fortes também de vez em quando me chama Mitra. Mas o Jorge chama-me muito Mitra e eu também lhe chamo Mitra às vezes. Eu vou explicar porquê. Não sei se ele já não explicou isto aqui no outro Certinho da Pace que ele cá teve. Houve um estágio em que nós fomos. Foi lá no Algarve. Foi dos últimos grandes estágios em que eu tive. Em que tempo das vacas gordas. Em que se convidava toda a gente. Nesse ano até eram para convidar o Michael Johnson e o Maurice Green, que iam lá dar uma palestra, portanto vê bem como é que isso estava. Houve uma festa que o Fernando Almeida deu. O Fernando Almeida nesse ano levou o carro. Anda a ser profissional aqui nas pizzas. Exato. E é lá perto da terra dos meus pais, tenho que ir lá ter com ele. Ele nesse ano, tinha umas grandes colunas no carro, abriu o carro todo e começou a dar música lá para o pessoal todo e tal. O Jorge apareceu vestido à Mitra, entendes? Ele acho que usava um boné para trás ou uma daquelas bonas para trás e vestia-se todo. Não se vestia nada como ele se vestia agora. E eu e o Piteco, na altura dizíamos mesmo assim, esse gajo é um grande Mitra, meu. Tinha medo dele. Tínhamos assim um bocado. E então é do Montabrão. Perguntámos assim, olha lá, como é que. Tu és um grande Mitra, meu. Aí ele perguntando assim, sabes como é que nós fazemos lá para assaltar os gajos? Assim, como é que vocês. Sabes como é que nós fazemos? Assim como? Ele tinha uma antena tipo do rádio. Então o gajo esticou a antena e depois fez assim para nós, assim, está a falar uns trocos. Tipo assim a bater na perna. Aí nós achámos aquilo, tu és o Mitra, meu, tu és um Mitra. E ele ficou o Mitra. Mas o Piteco também ficou o Mitra e eu também fiquei o Mitra. E foi daí que veio o Mitra. Entretanto, tu começaste a treinar com o professor Carlos Silva. E com ele, em 2012, tu voltaste à casa dos 50. O professor Carlos Silva é um excelente treinador e aprendi bastante com ele. Sabes que nesse ano eu costumo fazer algumas previsões e houve ali uma altura que eu falei com o meu treinador, na altura,
e disse, epá, este ano vamos ter 3 gajos a fazer abaixo de 50. E não se concretizou. Foi a única dessa época, em 2012, que não se concretizou. Que era eu, o Jorge E o João. e o João Ferreira. Fomos os 3 ao Campeonato da Europa. E depois lá está, eu cheguei ao Campeonato da Europa e não fiz nada de jeito. Realmente aquilo não correu nada bem, porque eu saí da primeira barreira e depois para a segunda ia dar 14 apoios e aquilo, pá, esbardalhei-me para ali, não sei. Voltando à tua questão, nesse ano, ou nesses anos que eu tive com ele, epá, era aquela altura em que eu tentei estabilizar. Esta foi uma palavra que o Edivaldo me disse uma altura no estágio. Estabilizar. Primeiro tens de estabilizar e só depois é que vais conseguir fazer coisas boas. Não? E ele não podia estar mais certo, porque realmente eu consegui ter um emprego, estava estável, estava estável também bem a nível financeiro, a nível de família também, tinha a minha namorada, que ainda hoje é esposa. Pá, e lá está, eu estava bem, faltava só ali aquela parte dos treinos. Os treinos começaram a correr bem, lá está. Pá, e as coisas saíram naturalmente. E como é que conjugavas tudo? Não era fácil. Trabalho, atletismo, a tua relação amorosa. Não era fácil. E ainda por cima a viver no outro lado. Ainda por cima a viver no outro lado, sim. E essa é uma das razões pela qual eu decidi terminar a carreira. Mas lá está, tive que arranjar um plano para tentar conciliar aquilo. E acho que deves saber que nós trabalhamos por turnos. Né? Pronto, quando era o turno da manhã treinava à tarde, pronto, tentava dormir um bocadinho, treinava à tarde. Quando era o turno intermédio treinava de manhã, mas muitas vezes o professor Carlos Silva terminava os treinos mais tarde. Cheguei bué da vezes atrasado ao trabalho por causa disso. Não fazia recuperação, não almoçava. Às vezes houve alturas em que nem sequer tomava banho porque tinha de estar ali horas. Houve alturas em que isso aconteceu. Quando fazia o horário da noite, esse era o mais fácil para mim, porque treinava de manhã, depois entrava às 19, sim. Era tranquilo. Agora quando fazia o horário da madrugada era o mais complicado para mim, porque entrava à 1 e saía às 7 da manhã. No entanto, chegava a casa, tomava um pequeno almoço, dormia até ao meio-dia, 1h, almoçava, ia-me deitar mais um bocadinho e depois acordava para ir treinar. As pessoas não têm mesmo noção do esforço que muita gente faz. Não era nada fácil, Rafa. Não era nada fácil. Mas Ricardo, no final de 2014 tu não chegaste a ponderar acabar a carreira quando o Sporting decidiu desinvestir? Sim. Esse foi Lá está, eu já ando a dizer que... que vais terminar? Não sei se tu sabes isso, mas já ando a dizer que vou terminar a carreira desde essa altura. Eu lembro que nós falámos um bocadinho nessa altura, um pouco depois dessa altura, em que tu me contaste algo que até faz qualquer pessoa rir, mas que é um bocado grave. Tu, sem falar em clubes, para também não nos processarem, tu queres falar daquele episódio dos 500 euros? Não vamos falar em clubes ou vamos... Sem falar em clubes. Foi engraçado, se calhar, mesmo que a pessoa veja, não... foi engraçado que a pessoa depois não se explicou. Quando eu saí do Sporting, um dos factos de eu ter saído foi porque o Carlos Lopes, na altura, deixou de investir mais na parte da velocidade e acho que começou a investir mais no meio fundo. E então a única coisa que ele me dava é assim, eu nunca tive no atletismo por dinheiro. Tive no atletismo pela paixão que sinto pela modalidade, pela paixão que sinto pela disciplina que faço, pelas pessoas que conheci aqui. Quando saí do Sporting, esse foi um dos motivos, pelo facto de não me darem nada. Nem o passe. Eu disse, mas eu treino aqui em Lisboa, será que pelo menos o passe? Não dá nada. Pronto, entretanto houve um clube que entrou em contacto comigo e que disse que me dava, nem era 500 euros, eram 400 euros. Pronto, eu disse que estava interessado e tal, assim, olha, assim, nós não temos aqui muito dinheiro para te dar. Disse, eu não, comigo o atletismo não é o dinheiro. Portanto, se tiverem que dar alguma coisa, deem alguma coisa, sem problema. Ok, então é assim, temos aqui 400 euros para te dar. Eu assim, 400 euros. Para mim é muito bom, mas... sério, então, para mim isso é ótimo. Pronto, tudo bem. Então agora diz-me uma coisa, tu queres receber anual ou queres receber mensal? E eu disse, pode ser mensal, até fica mais fácil para mim. Ok, mensal, então pronto, isso nós só pagamos 10 meses, sem problema. Pronto, isso dá um total de 40 euros e pronto, eu continuo a falar assim, 40 euros. Desculpa lá, mas estavam a falar em
400 euros e agora... sim, 400 euros anuais. Mas pronto, isso dá um valor de... ok, pronto, eu percebi outra coisa. Pronto, disse, ok, eu vou só tentar reunir com o meu treinador e tal, depois digo alguma coisa. Depois como é que eu fui para o Braga? Não sei se tu sabes como é que eu fui para lá, mas foi engraçado. O Braga estava na 3ª divisão, ou tinha estado na 3ª divisão, sim, não sei. Tinha estado, e o Joma tínhamos ganhado a 3ª divisão ao Braga. Pronto. Eu estava no Joma. Sabia que o Braga tinha uma boa equipa feminina. E há uma pessoa no Braga que para mim é muito especial, eu gosto muito dessa pessoa, que é a Sameiro. Eu lembro-me de ter falado com o meu irmão e ter contado esse episódio, depois ele disse assim, olha que o Eddie Souza por acaso foi para o Braga, mas que ele vai para a 3ª divisão. Não sei, acho que o Eddie estava a dizer que aquilo estava fixe e tal. Nisto liguei para o Eddie, dou muito bem com o Eddie também. E ele disse-me assim, eu acho que eles estão a tentar montar uma equipa bacana e tal, eles até pagam fixe. Deixa lá ver. Olha, fala com o Ricardo Val. Eu na altura não sabia quem era o Ricardo Val. Sou sincero. E hoje dou muito. Era do fundo. Yeah. E ele, mas ele é quase a minha idade, lá está, ele acho que é 88. E hoje dou muito bem com ele, damos mesmo super bem. Ele conhece os meus pais, eu conheço os pais dele, vou muitas vezes dormir na casa dele. E falei com ele. Eu sou adversário dele no ciclismo, mas isso é. És adversário dele no ciclismo? Eu nem sequer sabia que ele fazia ciclismo. Não, é um jogo online de ciclismo. Tenho que falar isso com ele. Falei com ele. A picar, porque eu sou o bidon. O último é o bidon. Enfim. Mostrei interesse em ir para o Braga. Ele disse que por acaso estavam à procura de um 400ista para Barreiras e para 110 também. Eu não fazia 110 ao tempo. Mas disse, não me importa, posso dar uma para mim, mesmo nos 400 se precisarem. Agradeço o vosso interesse, pronto, agradeço, desde que me aceitem no vosso clube. Eles pagavam muito mais do que aqueles 40. Exato. E foi um bocado a parte do dinheiro. Eu disse que não estou pelo dinheiro, mas foi um bocado a parte do dinheiro, dá sempre jeito. Mas foi também pelo projeto, entendes? E o projeto deles era irem à 1ª divisão e irem ao pódio, logo nesse ano. Eu disse, mas como é que estes caras estão a pensar? Ir ao pódio, se ainda há pouco tempo estiveram na 3ª divisão? Quando há dinheiro... E dos clubes que passaste, em qual é que foste mais bem tratado? Eu fui bem tratado em todos eles. Não sei se pela maneira de ser, se pela pessoa que sou, não sei, sempre fui muito acarinhado. Nunca tive assim problemas demais. Lá está, como eu te disse ainda agora, eu não sou de me chatear com as pessoas. Mas ficaste magoado de sair do Sporting? Fiquei um bocado... Quando desinvestiram no atleta que estava a fazer 50, 51, a representar Portugal? Sim, fiquei um bocado magoado. Posso dizer que nesse ano que saí, representei o Braga e no ano a seguir voltei a receber uma proposta. Rejeitei. Do Sporting? Sim. Porque estava bem no Braga. Senti-me bem no Braga. E senti que ia falhar com eles, percebes? Não? Lá está, aquilo já era muito mais do que simples dinheiro. Sim. Fiquei no Braga. No ano a seguir, recebi uma super proposta do Benfica. E hoje não sei como é que não aceitei, mas lá está, não é o dinheiro que me move. Tu és anti-Benfica. Sim, mas era mais pelas condições que eles me iriam dar, percebes? Eu já estava estável, eu tinha o meu trabalho. Para mim, o mais importante era conseguir conciliar um trabalho com o atletismo. Rejeitei essa proposta do Benfica e continuei na mesma no Braga, com aquele sentimento de que, eu não posso falhar com eles, e acho que eles têm uma boa equipa e o ambiente é espetacular. Os 400 barreiras, para ti, é a prova mais dura do atletismo, em pista? Se eu te disser, como digo a toda a gente, que me custa mais fazer 400 metros do que 400 barreiras... Ninguém acredita, não é? Ninguém acredita. É como a passada, sim. O controle... Agora é assim, 400 barreiras é difícil, é bastante difícil. Treinar para os 400. Treinar para os 400 barreiras. E já para não falar que é assim, os 400 metros custam, agora imagina fazer 400 metros com 10 obstáculos. Custa ainda mais, não? Sim, aqueles últimos 100. E tu que já fizeste, tu sabes que custa. Sabias que nos últimos 20 anos as pessoas que lideram o ranking e que estão lá na frente são da Margem Sul? E então nos últimos 5 anos só foi gente da Margem Sul. Tu, o Diogo Mestre, o André Sá, agora o Marco Ribeiro. Achas que há alguma explicação para isso? O Edivaldo também. Pois, realmente, nos últimos 20 foi o Edivaldo, tu. Sim, eu acho que até o Carlos Silva era da Margem Sul, que eu acho que ele era do Laranjeiro. Exatamente. Ele começou com o professor Armindo. O Sérgio Duro era de lá também. É curioso, e eu já pensei nisso uma altura, até tive uma conversa com o professor Muniz Pereira acerca disso.
que ele me dizia que a Margem Sul tinha muitos diamantes por lapidar. E que em termos de 400 barreiras, que os melhores, ou dos melhores que saiam daqui, não quer dizer que não saiam Sim, melhores, sim. mas que os melhores saiam daqui. Epá, e realmente isso tu estás a dizer, e eu também já tive a oportunidade de pensar nisso, epá, e há muita gente que sai dali da Margem Sul que faz 400 barreiras. Eu não sei se tem a ver, pá, sinceramente não sei, meu, porque, por exemplo, é a mesma coisa que dizerem que de Santarém saem os melhores Decathlonista. decatlonistas, ou do Norte saem o melhor pessoal das provas de fundo. Pá, não sei, será que às vezes poderá ter alguma coisa a ver com isso, meu? Porque... Será que é loucura? Epá, O não pessoal sei, da Margem não- Sul? É que é preciso... Aquela loucura como tu iniciaste isso. Será que é Pá, se loucura? calhar. É porque eu também sou louco, mas não sou da Margem Sul, que eu fiz vara e 400 barreiras. E na vara conheci o mais maluco de todos, o Eddie, É de Maia. a Margem Sul. Sim. Pá, ele é um tipo que tem um coração. Para as pessoas próximas, ele tem um grande coração. É o tipo com histórias mais inacreditáveis. Uma vez no estádio universitário íamos ter uma prova de vara em 2006 ou 2007. E o tipo chega lá com o braço, com este braço, que é o braço que estica atrás, todo ligado. Começa a aquecer e o raposo, olha, mas o que é que se passou? O que é que se tinha passado? Tinha ido para a noitada, reza a história que houve um vidro que sem querer foi ultrapassado pelo braço dele e rasgou-lhe o braço. Sim. Levou 8, 10 pontos. Eu queria saltar. Saltar na mesa. O raposo impediu o gajo. Tu não vais saltar, que esses pontos vão arrebentar todos. Nunca me contou essa história. Ai. Mas olha que a Cátia Pereira também levou pontos e saltou com pontos. Sim. Passado muitos anos. Quando ela fez mínimos para o europeu, antes do europeu ela rasgou e... Também é uma guerreira, a Cátia Pereira. Uhum. E olha, relativamente ao teu irmão, ele seguiu as tuas pisadas nas barreiras. Tu achavas que ele ia superar-te ou sempre achaste que ias ser o melhor dos dois? Eu por acaso achei que, e dizia-se que sim, que ele era capaz de fazer coisas engraçadas, era capaz de me superar até. Porque o objetivo dele era bater os meus recordes. E ele chegou a bater alguns recordes. Acho que ele até chegou a dizer isso numa entrevista numa altura na revista de atletismo. Naquelas. Que o objetivo era superar-te. Era. Tinha como referência, pronto, e era tentar bater os meus recordes. É assim, eu acho que o problema do meu irmão, não sei se foi não ter crescido tanto. Eu acho que as pernas dele não são tão grandes como as minhas. E também deve ter sido devido ao facto de terem achado que por ele fazer 400 barreiras, que ele se calhar também iria dar um bom 400ista com barreiras. E então decidiram pô-lo a experimentar isso. Mas nunca chegou a atingir aquilo que, pronto... Pá, eu lembro de treinar com ele e ele treinava bem. Meu. Pá, eu contava-me os treinos dele e mesmo cheguei a falar com o Coronel Abrantes e com o Edi Sousa, eles diziam-me: pô, o teu irmão está a treinar muito forte, ele está a treinar muito bem, está a fazer grandes marcas que nem eu... Os dizem que há gajos que são leões de treino. Será que ele era isso? Era um leão de Epá, treino? O campeão dos treinos, eu auto-intitulava-me de o campeão dos treinos, há muitos anos atrás. Tu? Sim, porque eu treinava muito, treinava bem, fazia grandes treinos, mas chegava à prova e não conseguia aplicar aquilo. Percebes, não? Eu era o campeão dos treinos de praia, porque na praia... Ninguém te batia. Não, o Muller que tinha abaixo de 50, na praia, não cheirava. Só que depois, quando metes a correr na pista, adeus. Olha, agora vamos aqui terminar com perguntas rápidas. Só tens de responder, já ou nunca. Já tiveste de usar a tua velocidade para apanhar um bandido? Já. Já tiveste de disparar em serviço? Nunca. Para o ar, não? Nunca. Já te deu vontade de usar ténis de bicos no teu serviço para poderes dar umas festinhas carinhosas num criminoso? Já posso dizer isto já. Já foste atleta profissional a tempo inteiro? Já. Já simulaste alguma lesão para não acabares um treino duro ou para faltares a uma prova no fim de semana seguinte? Já. Já caíste na última barreira de uma prova de 400 metros de barreiras? Já. Eu também. 2 vezes. Já te arrependeste alguma vez de gostar tanto de atletismo? Pá, já. Alguma vez falhaste um treino para poderes ir namorar? Já. Já. Já alguma vez chegaste a horas e foste o primeiro a chegar a um sítio? Já.
Já roubaste bandeletes da tua namorada, agora esposa, para competir quando tinhas cabelo grande? Jesus! Já! Já foste para uma competição importante e desejaste que o teu principal adversário não aparecesse? Já! Até mesmo o Jorge? Até mesmo o Jorge, já. Olha, é que ele tem aqui uma pergunta, mais outra. Ouvi dizer que vais desistir do atletismo. Achas mesmo que consegues desistir sem competir com o teu grande amigo e irmão? Achas justo? Será que ainda vamos fazer mais alguma corrida juntos este ano? Ano muito especial. Fica aqui o desafio, Ricardo. Não podes desistir sem correr comigo, ok? Quero-te ver. 2019-2020 vai ser um excelente ano. Temos aí os campeonatos veteranos, temos aí o europeu. Estamos juntos. Aceitas o desafio ou não? Hã? Conto contigo. Bora lá. Já ponderaste competir nos veteranos? Já ponderei mesmo. Vai ser em Braga, não é? Vai ser em Braga. Ou é pista coberta, se não estou em erro. Sim. Em março. Isto é assim, contrariamente ao que toda a gente pensa, eu não vou deixar de Treinar. Não vou deixar de treinar. Não vou deixar de fazer aquilo que me dá mais gozo, percebem? Costumo dizer que isto é uma droga saudável. Pá, e a mim dá-me gozo, lá está, treinar. Dá-me gozo estar a passar barreiras. Dá-me gozo fazer da primeira até à quarta. Sentir cansaço. Dá-me gozo sentir cansaço. Dá-me gozo, É como pá, estar em forma, dá-me gozo, entendes? Sim. E de certeza que este ano não irei levar isto a sério. Não, Sim, pá, sim. estou fora, quero-me dedicar a outras coisas, quero-me dedicar à família, quero ter mais tempo para a minha esposa, quero ter mais tempo para mim, quero estar em paz interior. E é assim, eu estou a tirar um curso que o Jorge também tirou, curso de técnico de exercício físico. É uma coisa que eu também gosto de estar de treino, e também possivelmente irei tirar o curso de treinador de atletismo. Agora é assim, opá, as provas, eu sou um bocado de vibes, é assim, se amanhã me apetecer ir treinar barreiras, eu vou treinar barreiras. Se para a semana eu quiser ir fazer uma prova de barreiras, pá, eu vou me inscrever e vou a essa prova, né? Só para sentir o gozo novamente de dar aquelas 14 passadas ou aquelas 15 passadas, percebem? E lá está, não digo que de hoje para amanhã não faça um campeonato de veteranos, e de clubes também, exato, e de clubes também. Agora, epá, vou-me dedicar um bocado mais a fazer outras coisas que não fiz. E não ter que levar aquilo com tanta pressão, percebes? Porque acho que o que nos faz mal é a pressão. E eu este ano desisti dos campeonatos de Portugal, por exemplo, porque eu simplesmente não estava ali. Eu estava em todo lado menos ali, mas eu não sabia o que é que... Pá, e desisti. Faltavam 100 metros e eu, não vale a pena. Eu nunca tinha desistido. Eu nunca tinha desistido, sabes? Não? E por isso é que eu acho que este ano foi especial, não? Porque tive altos e baixos, não? E acabou bem, meu. Mas tive sempre provas que eu iria estar ali, por exemplo, naquele campeonato da Europa. Não era um objetivo inicial, não era um objetivo de início da época, depois passou a ser um objetivo, meu e do meu treinador, do Manuel Piarça. Mas depois houve uma série de provas que eu tive, eu já não a pensar que eu iria lá estar. E a maior prova, vou contar aqui só mesmo para terminar, não te quero estar a tirar mais tempo também. Foi mesmo no final, depois até cheguei a contar isto lá na Noruega. Contei quando nos juntámos todos e quando eu me estava a despedir oficialmente. Contei o caminho que eu tinha feito até chegar ali à Noruega, nessas últimas 2 semanas. Na semana que antecedeu o campeonato da Europa, ainda não sabia se ia, eu fui treinar para o Jamor. Eu não sou o único a achar isso, há mais gente que acha isso. Eu acho que o Jamor não tem ali boas energias, não sei porquê. Eu sempre treino ali, alejo-me. Na pista de baixo? Sim, na pista de baixo. Ainda me aleijei este ano. Aquilo não, há ali qualquer coisa que não funciona. Foi uma das razões também pelo qual eu quis sair dali. Eu fui fazer uma partida de blocos ia fazer até à 4ª barreira. Eu coloquei o bloco e ao sair do bloco, o bloco foi para trás. Eu senti alguma coisa aqui na perna. Nisto descansei um bocadinho, coloquei o bloco, pedi alguém para me agarrar o bloco. E quando saí a correr e quando estou a chegar à barreira, sinto isto aqui a prender. Ou tipo assim, a rasgar quase. Aí eu não acredito. Parei. Fui logo para a fisioterapia. E na fisioterapia, pronto, disseram para colocar gelo.
E nesse preciso momento recebo um e-mail a dizer que estou convocado para ir para a Taça da Europa. Ou seja, foi um sabor mesmo agridoce, percebes, Rafa? Estavas à rasca, a pensar, aí pá, chamaram-me e eu não vou poder. Exato, eu pensei assim, ei, e agora, meu? Pá, não sei se ele está feliz, se ele está triste. No dia a seguir fui ao médico, o médico esteve a fazer a ecografia, ele disse, olha, tu tens aqui um edema, tens aqui uma pequena roturazinha, uma micro-roturazinha, pronto. E eu disse, pois, eu estou convocado para a Taça da Europa. E ele disse, ei, não sei se vais conseguir. Mas ele disse, olha, vais descansar mais 2 dias e depois vais treinar no domingo. No domingo vais treinar e vais ter comigo ao hospital, ao Alcoitão. Ou seja, eu tinha que ir lá de Seixal até Alcoitão, que era para ele depois me fazer mais uma ecografia. Pá, fui fazer o treino, falei com o meu treinador deu-me motivação extra durante toda a época. Sempre foi ali aquele meu pilar. Eu fui treinar, epá, e estava cheio de dores. Eu sentia que estava ali alguma coisa. Fui ter com um médico e o médico fez-me a ecografia e ele disse, olha Ricardo, isto não está bom. Isto, tens aqui um edema, pá, desculpa lá, mas não vais poder ir. Era o médico da federação. Exato. E eu disse, doutora, eu percebo, pronto. Cá dentro estava voltado, mas pronto. Saí, pá, chorei como já há muito tempo não chorava. Fiquei mesmo revoltado, chateado, porque epá, eu treinei para estar ali, meu, percebes? E fiz sempre tudo direitinho. O tempo que eu perdi em recuperações, em descanso, a ter que prejudicar a minha esposa, a minha família, a ter que prejudicar muitas vezes o meu serviço, tive que prejudicar às vezes os meus colegas, porque tive que ir a provas. E eles compensaram. E eles, exato. Deixei de ir a um casamento de um familiar para ir a uma prova, inclusive essa pessoa ficou depois entretanto chateada comigo porque eu não fui ao casamento dela. Ou seja, abdiquei de certas coisas, tudo por causa daquele objetivo, quer dizer, eu não ia estar ali, entendes, Rafa? Sim. Mas havia qualquer coisa cá dentro que me dizia assim, pá, calma, eu acho que tu ainda vais, tu vais, percebes? E passado 15 minutos recebo outro telefonema do mesmo médico, do Dr. Daniel, a dizer-me, olha Ricardo, pá, estive a falar com o Dr. Nuno e com o Ricardo Paulino, eles querem te ver. Na segunda-feira ou na terça-feira querem te ver. Eu sei, porra, o doutor, eu pensei assim, estes gajos estão a gozar comigo, meu. Estes gajos estão a gozar comigo. Acabou-me de dizer que eu não ia. É pá, moço, e o doutor, eu ia já de férias, assim, é pá, pois, mas vai lá ter com eles. Quando fui lá ter com o médico, o doutor disse, então o que é que tens aí? Pá, não sei, o doutor disse que é uma distensão e tal. Estivemos a fazer os testes, e depois dos testes ele fez-me a seguinte pergunta. Ricardo, tu queres ir à Taça da Europa? Eu respondi, doutor, eu não quero ser hipócrita ao ponto de dizer que se olha, isto não me dói, ok, quero ir. Pá, o que é que eu lhe diga? Responde-me só, queres ir ou não queres ir? Quero. Disse, doutor, eu quero. Assim, então tu vais. E tu vais correr. Assim, vou correr. Tu vais correr, vais ver. Vamos começar a fazer o tratamento hoje, vais começar a tomar um anti-inflamatório e vais estar com o Ricardo Paulino. Tu vais ver que tu, na sexta-feira, tu vais correr. Porque ele sabia que eu ia terminar a carreira ali também. E isto na segunda. assim, isto podia já ter... comecei a fazer os tratamentos e tal, então fui buscar os equipamentos e essas coisas todas. Partimos para a Noruega e depois, na quinta-feira, quando chegámos à Noruega, eu fui fazer um treino, já depois de ter feito aquele tratamento todo com o Paulino. Pá, posso dizer que o Ricardo Paulino, sabes que é o Ricardo Paulino, deu-me um super apoio, meu, e esteve sempre ali do meu lado, meu, sempre a puxar por mim. E ele acreditava, meu, ele dizia assim, ó Lima, tu vais correr, meu. Tu vais correr. E era curioso que a primeira internacionalização do Paulino foi comigo, foi no Foz. E a última, pronto, e a minha também foi com ele. E a minha última também foi com ele, só dizia isso. Assim, já viste que eu estou aqui contigo e tal, foi a última. E ele dizia, pá, vai correr bem. Fui na quinta-feira a treinar, calcei os bicos, fui fazer uma coisa tranquila. Já não fazias um treino na pista há quanto tempo? Pá, eu estava com bicos. Desde esse dia que eu me aleijei, eu já não treinava para aí há 3 dias antes. Portanto, vamos dizer aí há 2 semanas que eu não treinava. A forma estava lá, percebes? Sim. Só que pronto, não treinava para todos os efeitos. Né? Exato. Fui experimentar na quinta-feira, estava tudo bem. Eu disse ao Ricardo, olha, eu acho que está tudo bem, mas vou dar mais 24 horas de coisa de descanso e vamos ver como é que está amanhã na prova. Fui para a prova, mas é assim, eu lembro-me de ter pensado que é a minha última prova.
Pá, desfruta disto, não desfruta do facto de estares aqui. Se nem estivesse aqui, estavas a trabalhar, meu. E o meu treinador também me disse uma coisa assim, desfruta, vai para lá, desfruta. Essa foi a minha palavra, vai ser a minha palavra do ano, desfrutar. Pá, lembro-me de ter saído, os jogos de partida, eu dou partida, pô, fui, na boa, e eu chegar à barreira a pensar assim, vai correr bem, vai correr bem. Passei, pá, e consoante passo a barreira, lembro-me de estar só a pensar assim, ok, agora para a segunda é fazer aquilo que tu tens feito no treino, vais aplicar aqui. Pá, e estava a correr tão bem, eu ia tão soltinho, que eu estava a notar que, pá, o Thomas Barry à minha frente, mas eu não ia muito atrás dele, ele atacava e Sim. atacava. Eu assim, o gajo está já ali, mas os outros também. Pá, e aquilo correu bem, correu lindamente, acabei e cheguei no final. Esperavas passar. Eu não esperava estar no Campeonato Nos da últimos Europa, anos. não esperava estar ali a correr depois da lesão e muito menos esperava estar ali na final. Quando cheguei ao final fui para a parte da conferência de imprensa, estava lá o António Fernandes. Sim. Pá, e depois nisto o António disse assim, olha que se calhar não é a tua última prova. Eu assim, acho António, então, sim Ricardo, olha que se calhar ainda vais correr amanhã. E Pá, e nisto sai tipo a tabela, qualificado, e eu assim, pá, dei-lhe um grande abraço, comecei a chorar outra vez, eu assim, eu não acredito. E, pá, pronto, foi esta a história, mas depois lá está, a final foi mesmo só desfrutar na mesma. Sim, Todos os eles outros eram 53. eram melhores do que eu na mesma. Pá, terminei com uma marca normal, 52-33, acho eu. Normal para aquilo que estava a valer na altura. Eu contei esta história toda lá no coisa, lá a todo o pessoal. E recordo-me estar-lhes a pedir, emocionei-me, claro, em frente a eles, de lhes estar a pedir que, para ser mesmo a cereja no topo do bolo, tendo em conta que cheguei até ali, epá, e não foi por acaso que eu cheguei até ali, ou que chegámos até ali, para ter a cereja no topo do bolo, teríamos só que ganhar aquilo e subir à Superliga. Pá, e graças a Deus correu tudo bem. Foi um bom gesto de carinho que eles tiveram. O Paulo Bernardo e o professor Jorge Vieira também. Tu é que levas a bandeira, tu é que vais receber a taça. Epá, não, Só não gostei nada de uma parte, mas acho que isso foi responsabilidade do Diogo Antunes, que começou a gritar, e esta merda é toda nossa. E eu assim, ei, E ouviu-se, não é? ei. Pois. E ouviu-se. Pá, pronto, pode ser que... Eles não percebem, os estrangeiros não percebem, mas nós sim. Agora, Olha, correu bem, bom. para terminar, qual é a frase que usas mais? A frase que uso mais. A frase da tua vida? Pá, eu tenho duas, mas aquela que eu uso mais é tu consegues. Tu consegues. Sabes que eu não tenho um trabalho fácil. E às vezes estou com situações mais complicadas e eu penso assim, não, tu consegues, não. Pá, e é certo que consigo. E se não conseguir é porque não me esforcei o máximo para conseguir aquilo. Eu agora no final de setembro vou fazer uma coisa. Vai ser um grande desafio para mim e para a minha esposa. Vamos fazer os caminhos de Santiago, desde o Porto até Santiago, em 10 etapas. E, pá, lá está, eu sei que não vai ser fácil, mas estou sempre a dizer para mim, tu consegues. E para ela também, porque pronto, ela não faz desporto, mas digo assim, pá, tu consegues. Sim, mas não é fácil, tá? Tu consegues. Vai lá, tu consegues. Vocês vão conseguir. Obrigadão, mano. Obrigado.